Bem-vindos ao Entre Tijolos. Aqui você descobre como os ambientes ganham vida na prática com quem vive, sente e usa todo o seu espaço. E hoje o tema é manutenção. Toda casa tem manutenção e a gente precisa conviver com isso. Então, para falar de manutenção, a gente trouxe um especialista em manutenções aqui. Seja bem-vindo, Érico, da Instalar Soluções. Está aqui comigo Jaime Camilo, nosso sócio daqui da Trade, que hoje a gente vai aqui se aprofundar nesse tema manutenção de casa. Érico, e como é que você descobriu esse mercado de manutenção? Como foi esse processo? Boa noite, boa tarde, bom dia aí. Não sei que horas aí o pessoal vai ver esse vídeo que a gente está gravando. Queria agradecer o convite aí, tá? Agradecer o Jaime, você. Tá bom? Como que nasceu aí essa necessidade, essa vontade que a gente percebeu aí dessa demanda que o mercado tem, né? Vou falar um pouquinho de mim primeiro. Eu trabalhei 17 anos com manutenção do Petrobras, né? Alguns dos setores que a gente pôde percorrer lá, a gente pôde construir juntos algumas metodologias, sempre à luz da norma, né, das normas vigentes. E as pessoas que eu conheci durante o tempo que trabalhei lá, sempre me falavam: "Olha, tem dificuldade, a gente não consegue mão de obra, a gente precisa desse serviço, daquele". Eu fui percebendo que assim, o mercado sempre foi deficitário da mão de obra em geral, e a gente percebe que a cada dia isso se torna mais difícil, né? Uma contratação de alguém responsável, que queira realmente, que tenha um conhecimento para poder executar aquela determinada atividade. Eu percebo que ao longo dessa trajetória aí que a gente vem caminhando, percebo que muita gente oferta fazer o trabalho, oferta realizar a atividade, diz para o cliente: "Não, pode deixar que isso daí eu faço", mas não tem, na maioria das vezes, o mínimo conhecimento para executar aquela atividade com os materiais corretos, né, da forma que as normas nos orientam a tratar, né? Então, visto isso, em um determinado momento que eu entendi que precisaria focar especificamente, né, dedicar o meu tempo, em tempo integral para poder atender meus clientes, eu decidi sair da Petrobras, né? Foi até uma troca de contrato, e resolvi iniciar com uma equipe bem pequena, bem singela, o atendimento para algumas pessoas. A nossa carteira de clientes começou bem pequenininha. Hoje a gente vem crescendo, né, graças a Deus. Assim, 99% da nossa carteira de cliente hoje ela é indicação de alguém que conheceu o nosso trabalho, né, que viu. 99% é indicação da nossa carteira de trabalho, da nossa carteira de cliente. E Para chamar boca a boca, né? Então, assim, nasceu, né, esse meu desejo aí de iniciar essa prestação de serviço. A gente hoje tem uma equipe razoavelmente pequena, uns 15 colaboradores aí, mas atendendo de forma qualitativa, né, na atividade, porque a gente entende que a gente tem compromisso com o resultado da atividade, e entende que a gente precisa não crescer em quantidade, mas sim a gente precisa manter a qualidade que a gente se propôs, né, desde o início. A nossa equipe, quem tem menos tempo que a gente hoje, que tem aproximadamente 3 anos, é que tem menos tempo, né? E a gente iniciou esse projeto aí tem 7 anos. E é isso, assim. Mas assim, é muito importante. Quando a gente fala de manutenção,
Acho que o primeiro quesito que vem à mente de todo mundo é a água. Porque a água é um dos maiores problemas quando a gente se refere à manutenção. E a água é o fundamental, a gente precisa da água praticamente em tudo que a gente faz. Cozinhar, tomar banho, não preparar uma refeição. A água faz parte da nossa vida. Tem que ter no nosso dia a dia, não Tem que ter no nosso dia a dia. E mais agora, armazenar a água e cuidar da água para que a gente tenha esse uso. Ter ela no lugar adequado, né? A gente não quer ela infiltrando em parede, vazando em telhado, ter ela de forma adequada também é o mais importante. O que você vê assim, sobre, do ponto de vista água, o que a água pode, assim, quais são os problemas que a gente pode enfrentar dentro de casa referentes à água? Eu vou falar alguns aqui que a gente trata aí com bastante frequência. Um deles é o problema de infiltração por conta da chuva nos telhados. Na grande maioria das vezes, não é por questões de dano causado pela chuva, na maioria das vezes é construtivo o problema. E na hora que se monta, se faz o telhado, nem sempre ele apresenta imediatamente aquele determinado defeito, né? Então, às vezes monta, às vezes em uma determinada manutenção, você fala, não, vou colar uma manta aqui, porque aí resolve na hora, cola a manta numa posição que a água ela acaba sendo receptora ali naquele determinado espaço e descola a manta. Então, assim, na parte de telhado propriamente dita, a gente costuma tratar rufo, troca de telha, troca de parafuso. Eu já vi casos que fui fazer uma inspeção no telhado, uma telha colonial que tem um custo médio aí hoje no mercado de R$4, colaram uma tira de manta. Então, você vê o nível do comprometimento do profissional que subiu para colar uma manta. Assim, eu acho que a manta asfáltica, né, que é muito utilizada hoje em dia. Eu, particularmente, quem me conhece, está comigo no dia a dia, sabe que eu não gosto muito desse material. Não vou dizer que eu nunca usei, nem que nunca vou usar. Mas eu não gosto muito da manta porque eu acho que ela para mim, é como se fosse o curativo, o remendo da estrada para você chegar na tua cidade de origem. Se for uma coisa, vou tratar agora, porque eu não posso, por exemplo, já vi casos que, não, essa casa é um cara, não quer tratar, eu preciso tratar porque eu tenho que parar essa água e eu moro aqui. Então, assim, a gente vê a melhor forma, né, de utilizar o material, utilizando praia, utilizando o método de colagem adequado. E não é o que eu estou falando, não vou dizer que nunca usei nem que nunca vou usar, mas então, assim, eu acho que a forma de tratamento, assim, de maneira geral, que a gente entra muito na parte do corrigir, na maioria das vezes, uma coisa que já foi tentado fazer, tentado consertar e não foi, não teve êxito, né? Você já teve algum problema com água, já, em algum momento da sua vida? Rapaz, a gente sempre sabe de histórias, né, Diego? Que o fulano teve, o Beltrano teve. E como a gente está discutindo aqui, né, é um problema sistemático. Então, quando a construção ela não nasce, ela não é finalizada conforme tem que ser feita, vai gerar esse problema aí. Então, em algum momento, não só eu, mas nós, e até mesmo quem está nos assistindo agora, com certeza vai saber de um caso de alguém que teve esse problema aí com infiltração, ou até mesmo um espaço que não foi dimensionado de acordo com a necessidade do local. Tem uma questão também da parte construtiva, né? Que a montagem, em grande parte das vezes, quando ocorre o vazamento, você chega no telhado, está tudo perfeito, tem no lugar, tudo direitinho. Aí você vai verificar a parte da inclinação,
a profissional que fez a montagem não respeitou a inclinação que o fabricante daquela telha manda. A telha colonial a gente sabe que uma média de inclinação aí é de 25% a 35%. A telha de fibrocimento, ela mudou, né? Antes a inclinação dela era 5%, agora o fabricante pede 20% de inclinação, porque diminuiu o fibrocimento, né? Dessa telha famosa de amianto, que o pessoal chama, né? A inclinação dela mudou o material, a inclinação foi necessária aumentar. E aí quem montava com uma inclinação de 5%, o cara falava, não, eu boto 10% porque é para sobrar. E aí mudou nesse meio do caminho, muitas vezes a pessoa não se atualizou. Hoje vamos supor 15, 20%, depende do fabricante. Aí 20% o cara está montando com 10%, achando que está sobrando e está faltando. Então, mas explica para a gente, para o nosso amigo que está nos assistindo, o que representa essa caída, por que tem que ter essa inclinação? O que acontece quando começa a chover, a água começa a escorrer? Por que tem que ter essa inclinação? O que acontece quando essa inclinação está indevida? Qual o caminho que a água o que acontece? faz? Essa inclinação mínima, né, é uma recomendação do fabricante por conta do método de montagem e o encaixe entre as telhas. Porque se você monta ela num ângulo de inclinação menor do que o fabricante manda, o encaixe de uma telha com a outra fica fora da posição, abrindo brechas, Dá retorno? dá retorno de água, e a água, em vez da água seguir o fluxo da inclinação, ela retorna por trás da telha no encaixe. Esse eu estou falando, por exemplo, na telha colonial, mas na telha de fibrocimento, essa inclinação, a falta dessa inclinação, né, proporciona a porosidade do material acaba infiltrando, porque ela não escorre no tempo determinado que o fabricante calcula para montagem. Aí, assim, o telhado está todo certo, a água deveria ir para a calha. Sim, mas aí chega na calha, qual o problema que tem as calhas? Porque os calhas também dão muito problema. Sim. Antes de falar da calha, eu queria falar também dos rufos e as cumieiras. Porque os telhados, o que acontece? Em alguns casos, eles encontram uma parede nas suas extremidades, e aí quando essa telha encontra com a parede, existe a necessidade de uma vedação. Essa vedação, aí nesse caso, que na maioria das vezes utiliza manta, né? A gente utiliza a chapa aluminizada, que a gente corta a alvenaria. Só entender isso, a gente está falando do rufo. Do rufo. O rufo é essa vedação lateral, né, do telhado. A gente corta a parede, a alvenaria, chumba essa chapa dentro da alvenaria. Quando a água desce na parede, que vai escorrer para o telhado, ela encontra uma chapa chumbada dentro da alvenaria para poder drenar essa água e não infiltrar nesse encontro. Porque, assim, antigamente se chumbava isso com massa de cimento e areia. Só que a gente sabe que esse é um material que não aceita flexibilidade, né? E toda a edificação ela movimenta. Trinca, então é causa de vazamento, na maioria das vezes. Mas falando aí, entrando aí no assunto das calhas, o que acontece que eu percebo é falta de manutenção ou dimensionamento inadequado. Na maioria das vezes o pessoal coloca uma calha pequenininha para um telhado enorme, sem um cálculo de vazão adequado. Sem um cálculo de vazão adequado. Então é uma calha pequenininha para um telhado enorme e apenas uma descida, né? Um ralo de descida. Então isso se repete várias vezes. Não tem, o dimensionamento acaba ficando totalmente fora, né? Na relação calha e telhado tem que se fazer um cálculo de volume, né? Isso em cada região existe um estudo que pode ser feito, né? Vocês até da parte da arquitetura podem
falar com mais clareza, de volume de chuva, por período e qual é a máxima, né? E Então, isso que cada região determina, né? Mas, assim, você falou que calha pode ser falta de manutenção. Ou seja, tem a calha, a gente tem que ficar de olho nela. Sim. Então, o que a gente precisa fazer? A gente sabe que tem uma calha no telhado. O que a gente precisa fazer? Se essa calha ela for possível uma inspeção visual do próprio morador, conforme os volumes de chuva, ele pode observar se ela está transbordando. Esse pode ser um problema de falta de dimensionamento, como a gente falou antes, ou nas próprias emendas, porque os materiais que vendem nas lojas, eles têm um tamanho, no mercado, né, que a gente tem um tamanho pré-definido. Então, vamos supor, a gente tem materiais com 2, 3, 6 metros, mas a gente tem fachadas muito maiores do que essas medidas. Então, nas emendas, elas eram borracha, as calhas que na montagem o fabricante especifica que a emenda é com borracha. Existe um material que hoje ele é parecido com silicone, aplicado até na pistola, é o calha, que ele é utilizado para materiais metálicos. Então, se o proprietário do imóvel, da casa, do edifício, ele observar que a calha, se for algo visível, né, para que ele possa observar quando está chovendo, porque algumas vezes é embutido. Então, se for visível, tem que observar sempre o ponto de emenda, o ralo e a questão se aquela calha está suportando aquele volume de água, se ela não está transbordando. Eu acho que esses são 3 principais pontos que tem que ser observado. E uma pergunta vamos supor que a gente tem lá uma calha aí com uma altura de aproximadamente de 3 a 6 metros, tem que botar alguma escada ou usar algum caminho para chegar nessa calha, não é verdade? Então, para esse amigo que está nos assistindo agora, qual a sugestão que você dá para que essa pessoa que mora numa casa, onde de alguma forma vai ter que fazer essa manutenção, ou pelo menos fazer uma preventiva, qual a sugestão que você dá para esse amigo? Porque tem calhas, tem pessoas que moram perto onde tem árvores e cai a folha, aí junta aquele monte de folha. Qual a sugestão, qual a orientação que você dá para esse amigo? A sugestão é procurar instalar soluções que vai ter profissionais qualificados. Não, estou brincando, assim, para essa inspeção visual é tranquilo, mas assim, eu sugiro que quando a pessoa for contratar alguma empresa ou um profissional para fazer esse serviço, certifique-se de que ele vai estar acessando com ferramentas de acesso adequada, com o EPI necessário. Pergunta a pessoa, você vai subir? Vou subir, vou usar uma escada, mas essa escada tem quantos metros? A escada tem 6 metros. Pô, mas como é que você vai acessar essa escada? Não, eu vou subir aqui porque eu sempre subi, porque eu sempre fiz, porque sempre... Eu sempre tenho um porquê sempre, né? Então, até a NR10, por exemplo, ela cita a altura máxima sem ponto de ancoragem, por exemplo. Então, se a pessoa que vai subir vai dizer que não, eu não vou usar assim porque eu nunca usei, é tranquilo, não preciso de ponto de ancoragem, já eu acho que é um fator determinante para não contratar essa empresa ou esse profissional para poder executar esse trabalho. Muito legal essa parte que você está trazendo da segurança, né? Então não é simplesmente, eu tenho que fazer a manutenção, eu vou chegar lá, vou botar o equipamento, vamos dar o exemplo da escada, vou chegar, vou fazer do jeito que eu acho. Não, tem um procedimento, tem um jeito certo, né? É aquilo que você trouxe, né? Tem uma forma de trabalhar com segurança. E quando vai se contratar uma empresa, tem que levar tudo isso em consideração. Sim, até porque qualquer trabalho em altura, né, acho que tem que levar em consideração, porque acima de 2 metros já é considerado trabalho em altura, visto pela norma, né? E quando às vezes você está numa cadeira aqui, cai da cadeira, você está a 40 centímetros do chão, quando você está a 2 metros, a queda já é outra
já é outra proporção, outra forma, né? E quando você está a 6 metros de altura, e quando você está a 9 metros de altura, né? Então, assim, não corta dedo quem cai a 6 metros de altura. Então, é uma coisa de alta complexidade e que, na maioria das vezes, as pessoas banalizam, né? Acham que, não, vou contratar um profissional aqui, porque ele sempre fez. Ok, eu não estou desmerecendo profissionalismo nem conhecimento de ninguém, mas sou mais afogado quem sabe nadar, né? Né? Eu acho que sempre fez, não quer dizer que ele não pode estar prevenido para que, se caso ocorra, ele tenha um dispositivo de segurança para protegê-lo, né, de uma eventual queda. Né? Eu acho que isso é muito importante. A gente, na nossa equipe, isso daí a gente conversa, é assunto de DDS nosso, a gente conversa direto a respeito, tá? E deixa eu te fazer uma pergunta. O que quer dizer DDS? DDS é diário de segurança, né? A gente tem esse bate-papo para toda atividade que a gente vai fazer, tá? A gente tem uma dinâmica de manutenção na qual, às vezes, uma mesma equipe vai em 3 lugares em um dia. Ou seja, é aquele briefing pré-trabalho. Exatamente. Então, esses 3 lugares que a gente vai, a gente conversa tanto a minha equipe comigo, quanto eles entre si. Eles têm isso bem dentro deles. O que a gente pode fazer para melhorar esse acesso, esse trabalho? Que risco a gente vai ter de quebrar essa parede? Que equipamento de segurança a gente precisa? Óculos, capacete, protetor ocular, protetor tipo concha, qualquer atividade na qual a gente, de manutenção, por menor que seja, por mínima, o profissional está exposto ao risco. Se ele vai utilizar uma parafusadeira, que é um moído mínimo, durante 8 horas do dia, ele precisa usar um protetor ocular para que ele possa estar protegido na parte de audição, para poder estar íntegro ao fim daquele trabalho, né? Eu falo para eles, eu falo para a minha equipe, olha, eu preciso devolver vocês de volta para a família de vocês, devolver vocês de volta para a esposa e filhos. Eu até brinco, falo, eu tenho que devolver você para a sua esposa, e aí falo o nome, né? Eu tenho que devolver você para ela, você não inventa de fazer isso daqui sem esse equipamento, porque, né? Então, é isso. E voltando ao que você tinha falado antes, então isso se torna um ponto importante na escolha de uma empresa qualificada para desenvolver o serviço à manutenção, certo? A gente está falando muito sobre a chuva, né? Mas o impacto muito grande que a chuva tem em várias construções é a tal da umidade de rodapé. E isso, você já viu isso, Jaime? Já vi, muitas histórias que nós fazemos, a gente vira e volta, a gente percebe esse efeito acontecendo, essa umidade. Essa é uma infiltração capilar de solo, né? Ela é conhecida. A gente, ao longo aí da nossa trajetória, Macaé é um Mirante da Lagoa, alguns bairros sendo muito comum por conta do lençol freático muito próximo do solo, né? A gente, durante um bom tempo, a gente tratou essa patologia 100% à luz da mão. A gente cortava o emboço, impermeabilizava a alvenaria, que é o tijolo erguido, né? Impermeabilizava a alvenaria e aplicava uma argamassa impermeabilizante no emboço. Durante muito tempo a gente tratou assim. Só que eu pude perceber que a gente tratava entre 1 metro e 1,20 m, depende de cada caso que a gente, como a gente encontrava as manchas na parede, por exemplo, fazia esse procedimento. Só que a gente percebeu que em alguns lugares a gente tratava, passavam-se 2, 3 anos, dependendo dessa incidência, acontecia a infiltração acima do nível que a gente impermeabilizou. Então a água, ela passava dessa linha de 1 metro, é como se a gente dissesse para a água, daqui para cá você não vai.
E a gente fazia como se fosse um procedimento à luz da norma, tudo certinho. Só que a gente percebeu que não, ao longo do tempo, que não era 100% eficaz. Eu não podia dizer para o meu cliente, olha, vou fazer isso daqui que não vai voltar. Então eu dizia, olha, a gente tem um procedimento que a gente faz, que em alguns lugares onde o solo é muito úmido por conta do lençol freático, explicava tudo o que a gente estava falando aqui, né? Uma média de 3 anos pode vir a voltar. Né? Era uma coisa que a gente viu acontecer. Nos casos que a gente viu acontecer, que a gente falou, não pode deixar ficar dessa forma. Né? A gente começou a mudar o procedimento de uma forma mais invasiva. O que a gente tem feito? E assim, nesse método tem sido 100% assertivo, essa mega certa. A gente tem cortado a alvenaria, os dois lados, sem mexer na parte estrutural. E isso, a gente faz um procedimento de quebra para investigação primeiro. Se for tijolo, cerâmico, a gente abre uma vala na alvenaria, de uma ponta a outra, de um lado para o outro, e faz como se fosse um cordão impermeabilizante, com argamassa e aditivo impermeabilizante, porque na maioria das vezes o baldrame está enterrado. Na maioria das vezes que acontece essa questão da infiltração, ela é causada pelo lençol freático e por uma fundação de arranque, na maioria das vezes enterrada a 30 centímetros abaixo do nível do piso. Então você tem as vigas baldrame 30 centímetros mais baixa do que o piso da casa. Isso a gente está tratando, por acaso a gente está tratando um caso agora, estamos numa das nossas frentes semis, a gente está tratando um caso desse. Então a gente corta a alvenaria sem afetar a estrutura, a macroestrutura, né, que são vigas e pilares, sem mexer em nada dessa parte. E a gente faz uma espécie de um cordão impermeabilizante de 15 a 20 centímetros de altura. Isso daí também depende de cada construção, como foi feito, mas se fala numa média de 20 centímetros de altura esse cordão, e vira um cordão impermeabilizante para que essa umidade não tenha contato com o alvenaria. Entendeu? Então a gente tem feito isso. E tem dado certo. 100%. Já teve lugares que a gente fez há 6 anos, no Sol e Mar, que é um lugar que todo mundo fala que era brejo. Eu não conheci o Sol e Mar brejo, mas o pessoal fala que era um brejo, na verdade. E não, até hoje. Muito bom, muito bom. A gente está falando muito sobre a água da chuva, né? Que a gente não tem controle sobre, mas a gente tem todo um sistema hidráulico dentro de casa que, teoricamente, a gente controla. Mas até mesmo esse sistema exige a manutenção. O que pode destacar essa de manutenção desse sistema? O sistema hidráulico, eu gostaria de falar sobre 3 pontos, né? Um são os reservatórios, o outro são as válvulas de descarga de parede e as descargas acopladas. Eu falo sobre as caixas de descarga, né, e os reservatórios. Sobre as caixas de descarga, elas podem ocasionar mínimos vazamentos, não muito visíveis, vamos dizer assim. Desculpa. A caixa de descarga que você está falando é do vaso. Do vaso. E aí tem as descargas de parede do vaso e as caixas acopladas. Nesses 2 sistemas, eles podem ocasionar vazamento, em grande parte dos casos, não visível. Para um usuário, né? Para um morador. Aí quando não é visível, é difícil. Problema. E aí já tratamos casos também se olhava onde fica um vaso sifonado, né? Ele fica sempre com uma quantidade de água ali. A gente olhava ali e não tinha nada. Não,
mas essa tá vazando. Aí a gente faz, eu gosto, vazamento eu costumo falar que é um prato para você comer frio, né? Eu costumo falar que é um prato para comer frio. Não adianta você querer, vamos resolver agora, e como é que faz? Vamos passar uma sonda, não, então. Como que eu gosto de tratar? Quando a gente, na maioria das vezes eu já tive caso, até na minha própria casa. Fui surpreendido, quanto a uma experiência, né? Fui surpreendido por uma conta de R$ 1.800 de um mês para o outro. E a conta, ainda bem que não estava no débito automático. Olhei a conta, aquele mini infarto. Aquele mini infarto, né, na conta. Aí eu, caramba, o que está acontecendo? A princípio eu também não observei nada, não identifiquei nada de defeito, né? Não tinha vaso com defeito, não tinha nenhum vazamento de torneira, nada. E nada para um volume dessa proporção, né? Fui ver, primeira coisa, troquei minha boia de cisterna por caixa d'água. Aí, no mês seguinte, praticamente quase a mesma coisa. Aí, falei, não, vou ter que... Essa brincadeira já foi 3,600. Falei, não, vamos. Eu primeiro fiz vários testes, fechei um ambiente da casa, eu gosto de ir tratando por parte, né? Fechei um ambiente da casa, por exemplo, a gente tinha 3 banheiros na época. Fechei um dos banheiros, aí observei o volume de água no hidrômetro, o consumo não mudou nada. Fechei um outro, observei, porque para BRK e SEDAI, né, a gente tem um consumo médio que eles entendem dependendo da quantidade de pessoas que moram, né? Mas o que eles fornecem para a gente como padrão é 15 mil litros mês para uma residência com 4 pessoas, que eles estimam, né, um consumo médio de 500 litros dia. Então, aí 15 mil litros no mês, eu olhei meu consumo da continuável, fecha registro, abre registro, tal. Eu fui na BRK, não identifiquei nada, foi o técnico da BRK lá na minha casa, olhou caixa d'água, nada. Falei, bom, vou fazer o seguinte, vou isolar minha cisterna de um dia para o outro e vou fazer medição de nível sem ninguém usar água. Fechei tudo, desliguei tudo, ninguém usando água. Todo mundo foi dormir, fui lá, fiz uma medição. No dia seguinte, eu costumo acordar cedo, né? Sou o primeiro da casa, no dia seguinte fui lá, fiz uma medição, desceu o nível de um dia para o outro. Então, e a cisterna com defeito. Eu pude observar que a cisterna foi a grande causadora, né, desse problema. Então, é por isso que eu falo, vazamento é um prato para comer frio. Você não pode sair querendo, não, o cara não quebra essa parede aqui, porque para mim é nesse banheiro. Não é a parede, né? Coisa boa é quando você chega, o cara... Tem um cliente que falou assim, não, eu estou com vazamento no meu banheiro. Mas você não movimentou alguma coisa, trocou um armário? Não, troquei esse móvel aqui, trocou um armário debaixo da bancada. Aí tá ok, eu não tinha nada, água fechada, eu falei, abre a água, por favor, não tinha nada. Olhei debaixo da bancada, fio de água bem fininho na direção da onde furava. Então são coisas que você tem que observar com bastante cuidado, bastante cautela. Eu sou um profissional de manutenção e construção, que não gosta de sair quebrando aleatoriamente. Eu gosto de primeiro investigar, ver direitinho a origem. Se a gente de fato não encontrar, eu gosto de isolar cômodos que tem uma parte hidráulica em funcionamento, para a gente ir eliminando quando não é aparente, né, o vazamento. Então você sugere que essa metodologia que você está utilizando, que tem feito sentido, você aconselha isso aí para os nossos amigos? Sim, sempre tratar com bastante cautela, não sai quebrando, procure isolar cada cômodo da casa através de um registro, né, que na maioria das vezes, se não tem, deveria ter, né, de cada ambiente hidráulico, cada banheiro, cada parte de cozinha, copa, que faça um fechamento parcial e observe sempre a cisterna, porque no meu caso eu tive um vilão oculto, né, que foi a cisterna, que foi meu último, foi um técnico da BRK, um técnico da SEDAI, ele virou minha casa cabeça para baixo e não achava. Os 2 fios
Um estuda, o outro estuda e trabalha, minha esposa trabalha, eu também. Então, a gente não fica em casa, como a gente vai gastar essa quantidade de água? A gente questionou lá e tal. Enfim, resolveu. É um processo de investigação. Passo a passo, passo a passo. Para o meu filho. Gostei, essa daí eu gravei. Quando é visível, é mais fácil, né? Você está pegando ali. Eu fui trocar um sifão lá em casa. Fiquei 3 dias para trocar. Troquei a primeira vez. Parecia que estava tudo bem. Aí estava usando lá e percebi que ele começou a pingar. Eu falei, opa, alguma coisa errada. Desmontei tudo, olhei lá o manual do fabricante certinho. Então, agora eu vou fazer seguindo a risca. E seguindo a risca. Deu certo? Não deu certo, continuou vazando. Aí eu vi que aquele anelzinho de vibração que vem junto com o produto não é suficiente para conter a água que vai para o sifão. Aí eu coloquei alguns outros anéisinhos de vedação lá e funcionou. Ou então troca fabricante. Esse vai acontecer para fabricar. Bom, vamos deixar um pouquinho a água para lá, vamos falar um pouquinho de elétrica, né? Que a gente pode observar de manutenção quando a gente fala de elétrica. Elétrica, né? O que acontece? Um ponto principal aí que eu gosto sempre de chamar a atenção é o dimensionamento dos equipamentos. O que acontece? Nas cozinhas hoje, né? Os equipamentos tipo micro-ondas, forno elétrico, air fryer, são equipamentos com uma voltagem, uma tensão específica, voltagem específica, e eles precisam de uma tensão especial, porque eles precisam de um circuito, na maioria das vezes, específico para eles, e tomadas com amperagem adequada, porque observam, tratam muita manutenção. De cliente que falam, caramba, derreteu minha tomada. Eu chego lá e estava usando um adaptador para reduzir a amperagem do equipamento para caber naquela determinada tomada. Então, isso acontece muito. Os fabricantes desses adaptadores, infelizmente, assim, vou fazer uma crítica. Não vejo responsabilidade, porque deveria ser uma coisa que não deveria ser comercializada. Se o fabricante do equipamento diz que ele tem que funcionar com uma tomada de 20 amperes, como que pode o mercado ofertar uma tomada, um adaptador para reduzir aquela amperagem, se ainda fosse para aumentar, talvez, tudo bem, mas para reduzir essa amperagem, colocando em risco a instalação elétrica, né? Porque os cabos, disjuntores, eles suportam uma amperagem máxima. Se você dimensiona um circuito para uma amperagem máxima, na qual suporta 10 amperes, e você bota um equipamento de 20, você vai sobrecarregar aquele circuito. Com o passar do tempo, ele pode ser que funcione durante algum tempo, né? Porque ele vai funcionar sobrecarregar tipo um carro. Uma caminhonete, você compra, diz que vai ter 1.000 quilos que ela vai suportar. Ela vai levar 2.000 quilos por algum tempo. Até que a suspensão, que deveria suportar, viver o tempo de vida útil lá, sei lá, 2 anos, 3 anos, ela vai viver 6 meses. Então, assim, o equipamento, o circuito vai funcionar um tempo com aquele adaptador e vai danificar. Na maioria das vezes, primeiro a tomada, depois o cabo elétrico e o circuito como um todo. Então, na parte de instalações elétricas em si. Mas aí, assim, como é que a gente faz? Tá Jaime lá, aniversário da esposa dele, ele compra um air fryer de presente. E aí ela vai ligar lá na tomada. Não tem tomada. Ei, não encaixa, né? Você tem que fazer a obra na cozinha? Não, nem sempre. Mas tem que fazer uma coisa. Nem sempre a obra. Não posso deixar a doutora sem a coisa dela, né? Não, o que faz para ela utilizar? Você me dá um negócio, eu não posso nem usar. É complicado. Quanto mais mulher, eu tenho mulher e ainda tenho baixinha, que é pior, que é mais complicado ainda. Eu não vou entrar no mérito dessa questão, não,
Mas o que a gente faz para poder usar essa airfryer? Essa airfryer, o que acontece? Tem que verificar primeiro o fabricante. Quantos watts esse equipamento trabalha em funcionamento de maior tensão, vamos dizer assim, quantos watts ela vai exigir do circuito, e faz um cálculo, uma divisão sobre a voltagem para encontrar qual a amperagem que é necessária para o cabo e para a tomada. Eu acho que... O que acontece? Em receita de bolo, vamos dizer assim, no dia a dia, no cotidiano, para simplificar, o ideal é que se tenha para alguns equipamentos sempre observar, colocar uma tomada específica, né? Assim como o chuveiro, você não vai pegar um chuveiro e vai ligar na tomada do teu banheiro, né? Porque é um equipamento que exige no funcionamento dele exige mais da rede elétrica, né, do sistema elétrico, do que, por exemplo, um carregador de celular que você conecta, porque você sabe, todo mundo sabe que é uma operagem baixinha, você conecta qualquer tomada sem menor restrição, né? O Érico, vou fazer uma pergunta e eu não sei se vai sair um pouco da pauta. Eu já percebi em alguns locais, algumas casas que a gente vai fazer um tipo de vistoria ou até mesmo visita, o que a gente percebe? A luz está sempre oscilando, né? O morador fala, olha, a luz oscila bastante, e tem casas também, quando a pessoa está usando um chuveiro, não pode ligar o ar-condicionado. Ela sempre tem que estar escolhendo algum eletrodoméstico, ou chuveiro, ou ar-condicionado, não pode usar simultaneamente. Boa, já. Muito bom. Você pode explicar para a gente por que isso acontece e qual o caminho para resolver esse problema? Então, muito boa pergunta. O que acontece? No dimensionamento do circuito elétrico, é necessário, quando se constrói uma casa, né, uma edificação, é necessário ter uma estimativa de equipamentos que vão funcionar naquela casa. E aí, com base nesses equipamentos, vai se determinar se aquela residência, vamos dar um exemplo, se ela vai ser monofásica, bifásica ou trifásica. O que isso é de fato, né? Cada fase, quando a concessionária te fornece mais de uma fase, vamos dizer assim, ela vai poder, quando a concessionária te fornece mais de uma fase, você vai poder fazer um cálculo e equilibrar, dividir aqueles equipamentos para que, vamos supor assim, eu posso pegar, eu tenho 3 ar-condicionados, 3 chuveiros, eu posso separar, uma fase vai ser só para os chuveiros. É tipo um equilíbrio de carga, vamos dizer assim. Porque você tem um limite, né? Você tem um limite. E também um caso muito interessante que acontece, tem um fabricante muito conhecido de chuveiro aqui, não vou falar porque não está patrocinando a gente, mas esse fabricante oferece um banho mega quente, esse fabricante de chuveiro, só que a necessidade de carga para que esse chuveiro funcione com aquela temperatura é maior do que a Enel, por exemplo, fornece para uma casa. Entendeu? Então, o que acontece? Não adianta, às vezes, falar assim, não, eu vou comprar aquele determinado chuveiro, porque aquele chuveiro vai me proporcionar um banho mega quente, top da galera. Não, beleza, esse é o entendimento, né, de qualquer pessoa, vamos dizer assim. Mas antes de você comprar qualquer equipamento, você consulta um profissional de elétrica. Deixa eu te fazer uma pergunta. Para ver se é compatível com a tua casa, né? Então, quando a pessoa compra esse chuveiro, que não é compatível, é certo de dar ruim? É isso? Quase certo de dar ruim, porque o que acontece? O dimensionamento das casas, ele é feito de maneira quase padrão, vamos dizer assim, é quase uma receita de bolo. Então, os circuitos de chuveiro, na sua maioria das vezes, quando instalados de maneira correta, ele tem uma previsão de um cabo de 6 milímetros, para um disjuntor adequado para suportar aquele cabo,
e um chuveiro até, vamos supor, 5.500 watts, ou até 6.500 watts. Aí vem o fabricante e fala, não, eu vou te fornecer um banho top. Aquele chuveiro dele lá, 7.500 watts, dividido por 127, vai dar uma tensão maior do que a tua casa todinha suportaria. Então, assim, o que eu recomendo, né, vou substituir um chuveiro na minha casa. O chuveiro da minha casa funciona perfeitamente. Eu vou verificar a especificação daquele chuveiro que eu tenho, que deu defeito, eu quero substituir, por um de iguais características, porque não teve problema até o momento. Agora, não, vou colocar um chuveiro que ele é 2 vezes mais. Então eu falo assim, não, isso acontece muito. O cara fala assim, não, na minha casa aqui é bifase. Eu falo, não, vou pegar a mesma fase aqui que está aqui do chuveiro, pegar uma fase do chuveiro, vou botar um ar-condicionado, uma fase. Então assim, não tem um equilíbrio, um cálculo para que se possa chegar no equilíbrio dessa carga. Sim. E aí se dimensionar para que não aconteça. Liga o chuveiro, cai o ar. Liga o chuveiro, cai a luz. Assim, existe um cálculo que precisa ser feito para esse dimensionamento adequado. Assim, não é normal cair a luz. Tem outro caso também que eu já ouvi muito pessoal falando, não, troquei a lâmpada. Isso aconteceu muito quando a gente tinha lâmpadas halógenas, incandescentes, e mudou para LED. Aconteceu muito. O pessoal fala, caramba, desligo lá, continua piscando, ou continua meio aceso aquela fiozinho de luz com a luz apagada. Então, esse é um outro caso também, que o fechamento elétrico, na maioria das vezes, a fase que deveria estar no interruptor, muitas vezes está lá em cima, deveria estar no interruptor, está no receptor, e ela fica sempre alimentada, com aquele mínimo de tensão que ela recebe ali, ela fica meio assim. Então a gente tira, quando eu já pôde tratar nesse tipo de defeito, a gente tira a fase de lá atrás para o interruptor, lá no receptor fica neutro e retorno, para esse problema. Mas assim, acaba que a casa, toda a parte elétrica da casa, ela precisa ir sempre se renovando, né? Porque a casa foi projetada em determinado momento, era uma determinada demanda para determinados equipamentos que foi pensado para aquela época. Passou 15, 20 anos, mudaram os equipamentos, mudaram a forma de consumo de energia, a casa vai precisar passar por uma reavaliação, né? E existe uma questão também que é necessário que as pessoas tenham cuidado e atenção, uma verificação. Eu recomendo que seja feita pelo menos anual do seu painel elétrico. Porque os cabos, com a movimentação que acontece nas edificações, com todo, às vezes, o manuseio de, troquei a tomada daqui, botei ali. Os cabos nos disjuntores, eles folgam as conexões. Conexão, cabo, disjuntor, conector, ela folga. E essa folga, de falta de aperto, vamos dizer assim, ela ocasiona um aquecimento no sistema. Então, consumo maior também. Consumo maior e é um ponto que o sistema, às vezes o equipamento em si não tem defeito, o circuito em si está bem dimensionado, mas uma folga no disjuntor pode fazer com que ele fique desarmando, aquecendo o circuito, né? Então, é um ponto de atenção. Assim, manutenção, não só de casa, até veicular, né, de algum equipamento, se a gente não fizer, termina meio que se tornando uma bola de neve. Chega uma hora que a gente é surpreendido por aquele equipamento quebrando, né, ou dando defeito. Isso acontece muito. Essa avaliação é importante ser feita por um profissional. Sim, especializado. Uma coisa bem interessante que você falou, Diego, eu estou lembrando que semana passada a gente fez uma apresentação de o que nós chamamos aqui no escritório de anteprojeto. O que antecede o projeto complementar de elétrica.
e a gente falou com muito cuidado com esse cliente para analisar os pontos que a gente colocou, os eletrodomésticos que a gente levou em consideração para aquele projeto, justamente para isso, Diego, para que venha não causar nenhum problema, ou seja, que esteja ali realmente fazendo parte desse contexto, mesmo que ela não utilize, mas tem um espaço reservado para a utilização daquele equipamento. E aquilo que você acabou de falar agora, a capacidade, né, já vai estar ali, já vai ser levado em consideração no cálculo do dimensionamento da elétrica. Também é uma das coisas que a gente leva muito aqui a sério, para que o cliente também ele possa ter essa noção e realmente escolher aquilo que vai fazer sentido no projeto dele. Às vezes é até importante você considerar alguns equipamentos, mesmo que você não tenha. Por exemplo, vou considerar aqui uma lava-louça. É para mais. Não vou instalar agora, mas vou considerar que vou ter aqui uma lava-louça. E aí pode já ser dimensionado para isso. Mesmo, isso é muito legal também, Diego. Mesmo que você tenha sido feito um cálculo e você, lá no seu dimensionamento, você observa que, por exemplo, você precisa de 20 disjuntores na sua casa para que sua casa funcione com todos os equipamentos que você precisa. Deixa sempre 2, 3 circuitos com possibilidade de instalação, como o Diego está falando. Mas essa previsão tem que ser feita, é bom que seja feita antes, porque depois você não vai quebrar uma parede para poder chumbar um painel maior, né? Você não vai quebrar para chumbar um outro quadro auxiliar, vamos dizer assim. Eu já vi muito caso, chega às vezes, não, esse painel não mexe não, vamos colocar um outro aqui para 8 disjuntores, e aí a gente traz uma alimentação nova e tal, o cliente sempre sugerindo que a gente não troque de uma maneira geral, mas para que você tenha folga, vamos dizer assim, né, toda pessoa que estiver construindo ou reformando, para que você tenha folga sempre de espaço no teu painel elétrico, para que possa entrar outros circuitos que você não tenha previsto ali na etapa da construção ou reforma. Uma outra pergunta você falou da manutenção, vamos supor que você chegou em um apartamento, a pessoa quer realmente utilizar lá, colocar, vamos supor, um apartamento de 3 quartos, e ela quer colocar um aparelho para cada quarto, e sabendo que aquele apartamento foi executado 20, 30 anos atrás, e que hoje não tem condições de estar utilizando não só os aparelhos, mas nisso que a gente está conversando. O que você nos sugere, sabendo que vai ter que realmente aumentar o espaço? O que você sugere nessa situação? O que acontece é o seguinte, a Enel ela fornece uma quantidade de carga para cada edificação, né? Como que você falou antes. Se dentro desse dimensionamento dos novos equipamentos que a pessoa quer instalar, não tem esse provisionamento anterior, a primeira coisa é pedir esse aumento de carga. Tem que fornecer esse aumento de carga. Certo. Com esse aumento de carga, é necessário trocar o cabo alimentador do painel principal. Trocar esse cabo alimentador principal, daí você vai ter a carga disponível pela concessionária que você precisa, os cabos adequados para suportar essa nova carga, e aí sim você vai dividir para os disjuntores circulares de acordo com cada bitola de cabo para cada equipamento, mas visto de uma maneira macro, visto a parte infraestrutura primária tratada primeiro. Mas e, Érico, o que a gente pode assim recomendar para pessoas, para quem tem lá a casa, precisa fazer a manutenção assim durante o ano, assim, o que ela pode ficar observando de manutenção na casa dela? Boa pergunta, Diego. Eu acho que um ponto principal que eu gostaria de deixar e frisar, né, é com relação à parte da água que a gente consome, né? Tanto aí para a parte de alimentos, quanto aqueles que consomem através de um filtro, né? Os reservatórios que são a cisterna e caixa d'água,
eles precisam ser higienizados a cada 6 meses, né? Pela legislação. Mas eu recomendo que pelo menos uma vez por ano as pessoas possam chamar uma empresa para fazer uma verificação, porque existem casos de reservatórios que a cisterna está ao mesmo nível do chão, né? Onde às vezes a pessoa tem cachorro, lava quintal, e acaba que aquela água todinha acaba se misturando pela tampa da cisterna com a água de consumo. A tampa nem sempre é bem vedada. Já aconteceu o caso da gente abrir a tampa da cisterna para fazer uma inspeção, sai barato de dentro da tampa, né? Nossa. Então, é um ponto de bastante atenção, porque está ligado diretamente à saúde, né? Se as paredes da cisterna, se ela for de alvenaria, se elas começarem a desprender embolso, elas vêm a contaminar a água, né? Então, como ela é utilizada muitas vezes para consumo, para beber propriamente dito, mas muitas vezes também para cozinhar e tal, então até nem sempre a temperatura de fervor pode vir a descontaminar totalmente. Então é um item para estar bem atento. E uma outra questão também, eu acho que é a segurança na parte elétrica, que a gente falou bastante, né? Evitar ligar equipamentos com extensão, né? Porque tem muita extensão no mercado aí, que tem um cabo muito fininho. Às vezes a pessoa olha e fala: ah, não, essa extensão aqui é boa. Às vezes é borracha pura, e a parte de filamentos da malha de fio, que deveria ser, olha, acha que aqui essa extensão é bem grossa. Você vai ver, ela às vezes não tem 0,5 milímetro, que uma extensão normal para uma condução elétrica ela deveria ter 2,5 milímetros de diâmetro quadrado, né? Às vezes ela não tem 0,5, né? Menos do que 1 milímetro. Então, isso torna o uso daquele equipamento, algumas vezes, ferro de passar, o uso acaba ficando inadequado, né? Se você vai pegar um equipamento, vai ligar ele na tomada, se ele, é igual o caso da airfryer que a gente estava falando, se você coloca, apontou ali a airfryer, um equipamento novo, não encaixou na tomada, já é porque ele não é para usar naquele circuito, né? Daquele determinado circuito. Então, é isso, assim, esses 2 pontos eu acho que são principais. Sim, e com relação também à contratação dos profissionais que vão executar as atividades nas casas das pessoas ou empresas, né? Que as pessoas possam ter cautela para essa contratação, né? De verificar aí a parte, como a gente veio falando aí no decorrer da nossa conversa, na preocupação com relação à parte de segurança, se aquele profissional tem as ferramentas adequadas para executar aquele serviço. Procure ver quais serviços iguais àquele ele já executou e aonde. Aqui no bairro você já fez um serviço desse? Onde você costuma atender? Né? Qual é o local? Você tem alguma referência? Para que você possa saber que aquele profissional de fato ele tem conhecimento daquela atividade, né? Isso é importante. Outra coisa também que você falou agora e também no início, é você buscar, né, profissionais que realmente vai tratar não só um cuidado, mas também ter o cuidado consigo mesmo, né? Ou seja, o cuidado com sua própria equipe, né? Isso também achei muito interessante quando você falou no início lá do nosso bate-papo. Sim. Tem que voltar para devolver para as famílias, né? Você tem que voltar para o seu filho, você tem que voltar para a sua esposa com segurança, não? E aí é uma relação de, na verdade, assim, na maioria das vezes, né? Pelo menos trabalha em dupla, né? Quando não em mais quantidade, mas sempre em dupla, sempre um cuidando do outro. Né? Porque você falou uma coisa muito legal, né? Porque a nossa família é o nosso valor maior, né? Sim. Bom, eu queria agradecer aqui a presença do Érico. Obrigado, Érico. Obrigado, Érico. Obrigado.
Até o próximo Entre Tijolos.